Agora vamos à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre os desafios da economia brasileira. Eu converso com Samuel Pessoa, que é chefe do Centro de Crescimento Econômico do IBRE-FGV. Samuel, boa noite. Boa noite. Bom, nós tivemos o avanço da reforma da Previdência, o adiamento aí da decisão da votação em segundo turno na Câmara para a volta do recesso, mas eu queria primeiro a sua avaliação em relação ao que foi obtido até agora, em termos de resultado, se isso for garantido mesmo, e qual o impacto que pode ter na economia. Bem, o resultado é bom, é melhor do que se imaginava no começo do ano, principalmente dado a forma como o presidente resolveu gerir a relação do presidente com o Congresso. Teve um momento lá em janeiro, fevereiro, que me parecia que ia ser muito pior do que o que saiu. O Congresso resolveu tomar para si essa pauta, o Congresso ficou muito preocupado com o desempenho da economia, e o Congresso percebeu que existe uma relação entre ajuste fiscal e desempenho da economia, e acabou saindo um projeto que me parece adequado. Muito ruins aquelas votações dos destaques para aquelas categorias especiais, né? Eu não vejo muito motivo para aquele tratamento diferenciado, mas os privilégios que ficaram. Os privilégios que ficaram, mas me parece que o pacote como um todo está bom. E a função dele na economia é para que o Estado brasileiro não quebre. Não é a única garantia, não é a condição suficiente, mas é necessária para impedir que o Estado quebre e que, com a quebra da inflação, do Estado, a inflação volte. Então, essencialmente, esse projeto, essa votação é para que nós não viremos Argentina, né, que vai fechar o ano provavelmente com 55% de inflação anual. Então, mas com aquela ideia de que haveria necessidade de aprovação da reforma da Previdência para que a economia pudesse voltar a crescer. Não tenha essa relação direta, né, da forma como se imagina, mas ficou muito vinculado. E aí muita gente acredita que a partir da aprovação da reforma a economia possa deslanchar e vai faltar muito mais coisa. Né? Eu acho que ela dá uma ajuda, também não é neutro. A gente vai ver isso ao longo desse ano. Várias casas, vários departamentos de pesquisa de bancos grandes estão com os números muito ruins para a atividade esse ano, alguma coisa como 0,5, 0,8. Nós, no Instituto Brasileiro de Economia, temos trabalhado com 1,2, é um pouco melhor. É maior que do governo, o governo está com 0,81 que nem o mercado. A gente está com 1,2, a gente acha que a economia não está tão fraca, a gente acha que o resultado ruim no primeiro trimestre teve muito de Brumadinho e uma safra um pouco ruim. E quando a gente pega a economia, exclui a indústria extrativa mineral, exclui a agropecuária, o primeiro trimestre não foi tão ruim quanto parece. A gente vê a economia fraca, 1 e 2 é absolutamente medíocre, mas não é também meio. Agora, Samuel, você falou dessa pauta própria que o Congresso puxou para ele, a discussão da reforma da Previdência, a gente tem a reforma da tributária também em discussão, em tramitação. Temos duas, aliás, uma na Câmara e outra no Senado, e o governo discutindo uma outra proposta que pode ser apresentada, mas ele quer mexer também com o imposto de renda, né, talvez reduzindo a alíquota de imposto de renda, uma coisa que tem um apelo muito forte junto à população. Você acha que é o momento de discutir isso? Porque a proposta em discussão lá no Congresso, as duas tratam mais de impostos não para a pessoa física, né? Então, quando a gente fala de reforma tributária, são dois temas totalmente diferentes. Tem um tema que é simplificação, que são os impostos sobre a produção. Quais são esses? Imposto sobre serviço, que é da Prefeitura, imposto sobre circulação de mercadoria, que é do Estado, PIS/COFINS e imposto sobre produto industrial, esses últimos dois da União. Esses 4 impostos é uma bagunça, torna a vida do empresariado maluco, gera um grau de litígio imenso. ICMS principalmente, né? Principalmente porque cada estado é uma lei, muda toda semana, a empresa tem que ter um departamento contábil gigantesco e assim sucessivamente, né? Acho que uma parte imensa dos casos no judiciário brasileiro são em função das complexidades desses impostos. Então, tem uma proposta muito interessante, foi muito trabalhada por um grupo de especialistas, pessoas que mais entendem do tema, virou um projeto de lei de autoria do deputado Baleia Rossi, que está em tramitação.
Então, já passou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e agora está numa comissão especial que está começando a estudar com profundidade. É uma proposta que em 10 anos vai tornar o país muito mais viável. Eu acho que é uma proposta que tem um impacto sobre crescimento a médio prazo equivalente ao do Plano Real, a da estabilização macroeconômica, mas que, por outro lado, tem mexe com muita gente. Com quem que mexe? Mexe com o setor de serviços, que é subtributado. Então, essa proposta ajusta um pouco, reduz um pouco a carga sobre a indústria de transformação, aumenta um pouco a carga sobre agropecuária e serviços, que é correto, no meu entender. A gente tem que pensar uma saída para a Zona Franca de Manaus, que é, de fato, um estado Amazonas gigantesco, todo coberto de floresta tropical, da equatorial, da mata original, que precisa ser preservada e é preciso ter uma alternativa econômica para aquela população. E essa reforma elimina o instrumento que é o IPI, então a gente tem que pensar uma alternativa e tem que ter uma alternativa para desenvolvimento regional, porque também a reforma acaba com a guerra fiscal. Se o Congresso conseguir resolver todas essas pendências, a gente vai ter um país muito melhor. Mas eu queria lembrar que, na verdade, se a gente olhar nos últimos 3 anos, já tem um protagonismo do Congresso Nacional. Não é um fenômeno recente. Os motivos foram um pouco diferentes. Primeiro, a gente tinha um presidente que estava um pouco enfraquecido, porque era um presidente que vinha do impedimento de uma presidente. Michel Temer. Isso abriu um espaço. E ele era um presidente congressual, pela própria origem dele. Mas parte dessa agenda veio exatamente dele, né? Que era a proposta de reforma da Previdência, ele falava também na reforma tributária, conseguiu fazer a trabalhista. Com certeza, exatamente. A emenda constitucional 95 estabeleceu um teto para o crescimento do gasto público, a terceirização e, as pessoas não se lembram, uma bela reforma política que foi feita pelo Congresso, acho que há 2 anos atrás, estabelecendo cláusula de barreira crescente em 10 anos e já para a próxima eleição a vedação de coligação para voto proporcional, que é uma verdadeira excrescência no nosso sistema político. A diferença vai aparecer na próxima eleição, não foi na anterior. Né? Exatamente. Ano que vem, já para as câmaras de vereadores, já vai fazer muita diferença. Portanto, o Congresso tem trabalhado mais do que a gente imagina. Mas tem uma situação de atrito, pelo menos nas conversas, provocações em redes sociais. Chegou no momento em que se imaginava, inclusive, como você falou, que poderia comprometer a reforma da Previdência. E agora o Congresso vai avançando, a reforma tributária pode ser motivo de atrito também. E lembrando que o governo está até estudando, discutindo a possibilidade de criar uma tributação muito semelhante à CPMF. Não quer falar nesse nome, porque a população lembra, mas está pensando em alguma coisa assim. Pelo que eu entendi, é uma proposta de imposto único, né? Seria trocar uma série de impostos por um imposto sobre transações. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Né? Porque quando você tributa uma base, as pessoas fogem da tributação. Ninguém quer pagar imposto. Exatamente. Né? As pessoas fogem. Porque eles falam que é para pegar a sonegação, mas pode acontecer exatamente o contrário, você estimular mais mecanismos de fuga. Vai né? ter desintermediação, vai ter uma série de mecanismos e certamente ninguém em Brasília vai conseguir imaginar todas as formas criativas que as pessoas vão imaginar para... Quer dizer, se a gente olhar em qualquer país, o que se faz é tributar, não muito, diversas bases simultaneamente. Então sempre tem um imposto sobre valor adicionado, com exceção dos Estados Unidos, que tem um imposto sobre vendas, não sobre valor adicionado. Em quase todo lugar do mundo você tem um imposto sobre valor adicionado. Há um imposto sobre rendas e tem imposto sobre propriedade, em geral menos. Mas você tem um balanço, o sistema tributário ele tem que explorar todas as bases tributárias exatamente para que as pessoas não saiam fugindo. Agora, aprovado esse projeto que está lá em discussão na Câmara, ele teria impacto logo na economia? Qual seria a perspectiva? Que você falava alguma coisa semelhante ao do Plano Real, mas não seria imediato. Né? Não, eu acho que é 5 anos, porque ele tem uma transição longa de 10 anos. Mas com 4, 5 anos já começa a fazer efeito. Inclusive, a reforma pegando e você estando já no meio da transição, o empresariado já percebe o resultado, já projeta, os investimentos já ficam mais rentáveis. Inclusive para atrair mais investimento, que deve acontecer também com a reforma da Previdência, porque você tira um pouco do risco fiscal. Com certeza, a Previdência tira o risco fiscal, mas não aumenta muito a eficiência da economia.
né, a forma de funcionar a economia. E essa reforma tributária aumenta muito a eficiência da economia. Mas aí tem a questão do gás também, que é uma outra proposta, a reformulação do sistema, a questão de saneamento, se tudo isso avançar, também seria E tem toda a agenda do né? ministro Tarcísio de retomar as concessões, toda a área de infraestrutura, que é uma pessoa hiper competente e parece estar andando bem. Então, agora, em 2 você vê a anos devemos condição ver algumas coisas. de a gente, no ano que vem, ter uma economia efetivamente melhor, que não seja só aquele pouquinho, crescer um pouquinho mais, passou de 1%, Olha, o número que a gente tem hoje, o Brasil tem essa coisa engraçada, né? Ano que vem é longe demais, né? É o perto longe. Então, a gente já está no meio do ano, já né? Já estamos no meio do ano. Quando a gente roda modelo, faz conta, ano que vem parece estar a 2. Parece que a economia está rodando a 2. É pouco ainda, né? Muito pouco. Para ter uma percepção mesmo. E aí entra a questão do mercado de trabalho, que é outro grande desafio do Brasil, né? Esse é o problema. Só dar um número. Para a gente saber quanto que o desemprego vai cair, tem uma regra de bolso lá que os economistas usam, que é, se a economia crescer durante um ano 1 ponto percentual a mais do que o crescimento normal da economia, crescimento normal é aquele crescimento que mantém a economia crescendo suficientemente forte para dar emprego para quem está chegando no mercado de trabalho. Então, para reduzir a taxa de desemprego, tem que crescer mais rápido do que isso, né? Porque você tem que empregar as pessoas que estão chegando para o mercado de trabalho e empregar as que estão desempregadas. Então, hoje, isso vai mudar. Se a gente fizer as reformas, isso vai melhorar. Mas hoje, esse crescimento normal deve ser 1% ao ano. Então, se a gente crescer 2% ano que vem, a gente vai crescer 1 ponto percentual acima desse normal prevalecente hoje. Cada 1 ponto percentual acima, a taxa de desemprego naquele ano cai 0,5 ponto percentual. Então a gente tem um longo período. Se a gente ruim crescer a 3, nisso, né? aí vai cair 1, se a gente crescer a 4, cai 1,5, assim sucessivamente. Agora, dando tudo certo nessa agenda que a gente está falando, o PIB potencial aumenta bem? Aumenta. Nunca vai voltar a ser muito forte, porque a gente passou pelo bônus demográfico. O bônus demográfico, aquele período do desenvolvimento demográfico de uma sociedade em que a taxa de crescimento da população em idade ativa é superior à taxa de crescimento da população total. Esse bônus demográfico terminou ano passado. Esse ano, nos próximos anos, as duas taxas vão ser mais ou menos equivalentes, o que significa que, para crescer, a produtividade do trabalho tem que crescer. Quanto que o país... Para compensar esse envelhecimento, além de outros fatores, é isso? A população ocupada, em condições normais, cresce junto com a população em idade ativa, que cresce 0,8. Nos últimos 40 anos para trás, 35 anos para trás, a produtividade do trabalho cresceu meio. Então, 0,8 com meio dá 1,3. Então, se não fizer nada, o que o Brasil consegue crescer é 1,3. Seria o nosso crescimento normal. Falei 1%, melhorando um pouquinho vai para 1,3. E aí a gente continua com desemprego muito alto e o desemprego também reforça esse ciclo, com né? A produtividade crescendo meio. Ora, se eu fizer muitas reformas, ela pode crescer 2. Assim, no período melhor que nós tivemos, que foram os 8 anos do presidente Lula, a produtividade cresceu algum número entre 1,5 e 2. Então, 2 mais 0,8 da população ocupada, se a gente conseguir voltar a ter as taxas de crescimento da produtividade do trabalho que ocorreram nos 8 anos do presidente Lula, dá para a gente crescer 2,8%. Então seria, o PIB potencial hoje tem esse problema de estar muito abaixo, né? Está muito baixo, porque a produtividade não está... Desde a nossa retomada, né, a crise começou no segundo trimestre de 2014 e ela terminou no quarto trimestre de 2016. Então, 17, 18, 19. Crescemos 1 e 2 esse ano, provavelmente. Ou 0,8. Ou 0,8. Esse crescimento foi com produtividade 0, nos 3 anos. Então, a gente está mal. Estamos muito mal de produtividade. Então é isso, vamos torcer para que tudo isso aconteça, essa agenda toda. Eu agradeço muito a participação do Samuel Pessoa, que é chefe do Centro de Crescimento Econômico do IBRE FGV. Samuel, muito obrigada, uma boa noite.